Oi, Marina, boa noite. Oi, Pedro, boa noite. Cadê a foto do Pedro? Deixa eu ver se o Pedro já mudou. Pedro, eu não tô vendo tua foto, porque da vez passada era um bonequinho. Oi, Érica Maria, boa noite. Tudo bem com você? Show. Simone tá aí já. Ah, o Davi Montezuma. O Davi Montezuma é filho da grande Daniela Montezuma. Daniela Montezuma é sem igual, um querido, é um fofo, incrível ela. Fora do comum. Fora que, como cantora, só dá ela. Fui pro aniversário da Dani. Fala, cara, boa noite. Eu fui pro aniversário da Dani, né? Aí ela tocou com o Davi. O Davi é um excelente músico. E aí ele tava tocando guitarra e a mãe cantando. Achei a coisa mais linda do mundo. Ficou no meu coração aquela imagem. Tem até foto. Queria até ter mais, na verdade. Aí, pois é, eu sou bom de beijo pra sua mãe, viu? Sou louco por ela. Vamos nós. Então, Marina, Pedro, Érica, boa noite. Ah, o Pedro tá dizendo que era dar conta do Gmail. Ah, beleza. Aí a Simone tá dando boa noite. A Simone é do açaí. Tu viu, Simone, que o preço do açaí subiu de R$ 12 o quilo para 42 por conta do apagão no Acre? Eu sei que tu não é do Acre, né? Tu é do Pará, mas é assim, né? Mais um pouquinho acima. Eu fiquei impressionado. Mas foi um salto muito grande, né, professor? Nossa senhora, de 12 para 42 Absurdo. reais. Não, e assim, os Eu, pobres eu, coitados, né, sem energia, sem nada. isso, muito pesado mesmo, viu? Uma pena, querida Simone, uma pena mesmo. Enfim, a gente tem que rezar pelos nossos irmãos, né? Porque parece que não está acontecendo com a gente. Eu não sei por que essa uma notícia dessa me dói, me acaba. Porque eu fico imaginando a quantidade de família. Não sei se vocês viram, né? As imagens. Aí as imagens são poucas luzes ligadas, uma cidade enorme, toda apagada. O que é que está ligado? As repartições públicas, os hospitais e quem tem gerador. Só que isso não representa o quê? 5% da população? O resto da população, sem geladeira, sem fogão. Fogão tem, né? Porque é gás, mas assim, sem geladeira, sem ventilador, sem ar-condicionado, sem internet, sem celular, sem nada. Imagina aí tu numa situação dessa. Tu volta pro estado de natureza, né? Aí, deixa eu ver. Então, a Simone, boa noite. Boa noite, Davi. O Pedro, agora é meu institucional. Aí, deixa eu ver aqui. O Davi mandou um beijo. Ah, também é fofa demais. Ela devia aparecer aí para cantar pra gente e alegrar mais ainda a nossa noite. Como a bonita dela. Aí o Pedro já foi. Aí o José Rocha, boa noite a todos? Foi uma pergunta que o José Rocha falou. Eu tô com boa noite, eu acho que vocês também. Ah, não, aí depois ele consertou. Valeu, José Rocha, tô vendo aqui. Botou por exclamação. Aí o Felipe, o Felipe não, né? O professor Felipe tá falando boa noite, lindos. O Moisés, boa noite, kkkk. Meu Deus. E a Mirella, boa noite. Bom, posso Deixa eu começar, ir Felipe? logo testando. Eu vou primeiro testar. Não, enquanto eu tenho um bocado de coisa para falar ainda antes de tu começar, se tu não se incomodar. Oi, Elaine, boa Não, por favor. noite. Ixi, a Elaine me mandou um textão, não foi, Elaine, de torpedo? Se quiser mandar até pelo WhatsApp, Elaine, imagina que você tem meu número. Ela mandou um textão, falando mó dica, mó coisa. Eu adorei, Elaine. Muito obrigado, viu? Porque mostra carinho contra a pessoa, mostra preocupação contra a pessoa. Né? Então, muito obrigado, viu, Elaine? Fico muito feliz. Eu que agradeço, professor, pela atenção. Obrigada. Show, obrigado também. Felipe, tá dando para ver normal, viu? Deixa eu ver. Aí o Breno, boa noite. Oi, Breno, boa noite. A Érica, tenho que pedir autorização em todas as aulas, porque perdi a cena no meu institucional. Érica, tem zero problema. O único problema é quando eu começo a aula, né? Geralmente 5, 10, 15 primeiros minutos eu sempre converso com vocês, né? Porque é a parte que eu tento formar uma certa conexão com meus alunos. E aí, às vezes, eu começo a apresentar. E é a parte que fica ruim. Entrar, tipo, 9, 9 e meia, aí é ruim. Mas, assim, entrando no começo da aula, não tem problema, não. Agora, se você perdeu Boa o noite, e-mail... meus nobres. Fala, Herculano. Cadê o Gael, cara? Boa noite, A Herculano. batalha para dormir. Ah, ainda bem, né? Porque o Gael, uma hora dessa, tá tocando terror aí. Hoje ele tá dormindo. Que bom. Não, tá na batalha para dormir aqui. Ah, tá na batalha pra dormir. Vai dar certo, Deus quiser. Daqui a pouco ele tá aí, montado em ti. E tô assistindo a aula. Comédia. Sim, Érica, se tu perdeu o teu e-mail institucional, a senha, eu acredito que dê... o Felipe tá dizendo que é a mesma do Unifor Online, Érica. É o mesmo que tu entra. Se tu tiver perdido essa, e aí, Felipe, se ela tiver perdido essa, o que é que ela faz? Esse aí vai ter que ligar para a Unifor, porque tá além das minhas capacidades. Não, deve ter um botãozinho lá, esqueci minha senha. Eu nunca usei não, mas deve ter. Ah, perdeu não, então a Erika tem. Então pronto, tá dominado.
Então vamos lá, estamos com 27 pessoas, a gente pode começar então. Turma, boa noite a todos, prazer mais uma vez revê-los, prazer mais uma vez ter aula com vocês, a gente já está caminhando para o finalzinho do semestre, e aí hoje é a nossa continuação da filosofia moderna. E aí a gente viu, turma, que a filosofia cristã ela surgiu do século I ao século XIV depois de Cristo, e aí no século XIV iniciou um movimento que foi o Renascimento, e com o Renascimento ele deu origem tanto à filosofia moderna como também ao Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na França e foi ele que guilhotinou os reis, ou fez com que os reis existentes até hoje se subordinassem a um certo tipo de documento, no caso a Constituição. Então, Dinamarca, Espanha, a Inglaterra, a Tailândia, elas são ainda monarquia, mas são monarquias constitucionais, são monarquias que são regidas ainda por uma Constituição. Isso foi graças ao Iluminismo, e o Iluminismo surgiu graças ao Renascimento. E durante o Renascimento, né, que ele quis renascer os valores clássicos, ou seja, voltar para a antiguidade clássica, para a época de Platão, Sócrates, Aristóteles, negar essa história de fé da Idade Média, da filosofia cristã que a gente conversou. Então, a filosofia moderna, ela surgiu na época de grande desenvolvimento artístico, científico, cultural. A galera que a gente faz referência hoje surgiu nesse tempo da filosofia moderna, né, que vai do século XIV até a metade do século XIX. Então, quando a gente fala de Galileu, ou quando a gente fala de Michelangelo, Donatello, Rafael Sanzio, Botticelli, quando a gente fala de Caravaggio, quando a gente fala de Dante Alighieri, todas as obras de arte, todas as literaturas, as músicas nessa época, a gente faz referência até hoje como o que há de mais clássico, né? Nessa época do Renascimento e da filosofia moderna. E a filosofia moderna, pessoal, ela surgiu, né, tirando da filosofia essa história de fé, e ela surgiu para racionalizar mais ainda. E ela trouxe discussões como o empirismo, que vem de Aristóteles, dizendo que o homem é uma folha em branco, que aí vem John Locke, que vocês vão assistir às aulas e vão entender que John Locke diz da teoria da tábula rasa, que é nada mais nada menos essa história que a gente nasce e não tem conhecimento nenhum. Aí a gente também viu que tem a discussão do racionalismo, de Platão, que o conhecimento é inato, que a gente já nasce com conhecimento, a gente já nasce sabendo. Tem na filosofia moderna o pragmatismo e tem também a filosofia política. Dentro da filosofia política, na aula passada, a gente conversou que o iluminismo, ele acabou com o antigo regime e trouxe um regime que até hoje é existente. Então, o país da gente, o Brasil, é do jeito que é por conta do iluminismo. Assim como a Europa, os países são do jeito que são por conta do iluminismo. Então, por exemplo, a Inglaterra ela só é uma monarquia parlamentarista por conta do iluminismo, e um dos iluministas, né, que vocês vão estudar comigo é o John Locke, e o John Locke foi um inglês, e é por conta das ideias de John Locke que houve a Revolução Inglesa, e dessa Revolução Inglesa foi que surgiu a monarquia parlamentarista lá da Inglaterra. Então, todo esse contexto que a gente está estudando da filosofia moderna nos afeta diretamente. Então, o iluminismo ele conseguiu acabar com o antigo regime, daquela história da sociedade estamental, daquela coisa do poder absoluto do rei, e o iluminismo ele trouxe uma sociedade voltada mais para a igualdade. No caso, no artigo 5º da Constituição, a gente tem o princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sexo, raça, cor, etnia, religião, A gente tem uma sociedade que tem um governo constitucional. Então, hoje, por mais que o presidente da República ou quem quer que esteja no poder queira ser autoritário, não se pode, porque tem que respeitar a Constituição. E o iluminismo, além de trazer uma sociedade que busca pela igualdade, uma sociedade que tem um governo constitucional, o iluminismo trouxe um Estado liberal. E esse Estado liberal veio muito de John Locke, que é, como eu disse, a aula que vocês vão ter ainda. Aí, pessoal, feita essa breve revisão, o que é que a gente vai fazer hoje, tá? Durante um semestre, eu peço para os meus monitores darem uma aula. E, óbvio, então, hoje o professor vai ser o Felipe e eu estou aqui como monitor. Óbvio que quando o Felipe acabar, ou se o Felipe der, dificilmente ele vai dar um deslize, mas se ele der um deslize que não falar alguma coisa errada, aí eu vou intervir, mas por hora hoje o professor é o Felipe. E hoje a aula foi diferente em cada turma. Então, no manhã B, a Bianquinha conversou sobre Thomas Hobbes. Aí no manhã CD, a Manu não pôde participar e eu conversei sobre John Locke. No noite AB, agora, o Matheus também conversou sobre John Locke. E agora, no noite CD, o Felipe vai conversar sobre Rousseau. Então, vocês vão ter aula, essa nossa matéria, ela vai requerer que você saiba
um aspecto do pensamento de três filósofos que a gente chama de contratualistas. E aí, turma, como é que vai acontecer a partir de agora? A aula... Pessoal, deixa eu só apagar aqui meu WhatsApp, porque entre uma aula e outra eu liguei, aí ele fica aqui... Eu nunca vi o povo me falar tanto, me chamar tanto. Mas vai dar certo, Deus tá vendo. Pessoal, então o que é que acontece? Hoje, vocês estão tendo aula sobre Rousseau. Além da aula sobre Rousseau, você vai ter aula sobre Locke e sobre Thomas Hobbes. E essas aulas já estão disponibilizadas na nossa playlist no YouTube. Você vai precisar assistir essas aulas sobre Thomas Hobbes e sobre Rousseau por dois motivos. O primeiro é que na AV3 vai despencar os contratualistas. Então, o que eu vou mais cobrar na AV3 são os contratualistas, são os pensamentos de Locke, de Rousseau e de Thomas Hobbes. Além disso, a partir de amanhã, eu vou designar uma atividade para vocês. Essa atividade vocês vão entregar até o dia 7 de dezembro, é até um dia antes da prova. Essa atividade, ela tem 3 etapas, e ela vai valer até 5 pontos da prova, da AV3. Então, essa atividade vai valer até 5 pontos, a AV3 vai valer mais 5 pontos, e no primeiro dia de aula, eu prometi a vocês que se vocês forem a 75% dos GEDs, vocês tinham direito a mais um ponto extra. Então, como é que vai ser a nota da AV3? A nota da AV3 vai ser 5 pontos dessa atividade, que eu vou já explicar como é que ela vai ser, mais 5 pontos da prova que você vai fazer ou dia 8 ou dia 10, e mais um ponto extra se você caminhou ao GED, você foi para 75% dos GEDs. Essa atividade, então, você vai entregar até o dia 7 de dezembro, vai entregar para o Felipe. Como o Felipe vai receber, depois ele vai falar para vocês. Se vai receber por meio de e-mail, por meio de WhatsApp, essa atividade vai ser entregue ao Felipe. Essa atividade, então, é entregue ao Felipe até o dia 7 de dezembro e vai exigir, você só vai conseguir fazer essas atividades se você assistir das 4 aulas, pelo menos 3 dessas aulas. Uma você já está assistindo, que é essa, que é a de Rousseau. Mas falta você assistir a de Locke e a de Thomas Hobbes. Porque essa atividade ela vai ter 3 etapas. A primeira etapa é você dissertar sobre a diferença do pensamento desses 3 contratualistas, de Hobbes, de Rousseau e de Locke. Vocês vão entender que o contratualismo ele é um movimento da filosofia que busca justificar, busca explicar racionalmente a existência do Estado. Então, por que o Estado existe? Por que eu tenho que pagar tributo? Por que se eu violar uma lei de trânsito eu preciso pagar multa? Por que eu preciso me subordinar e me subjugar ao Estado? Então, o contratualismo, ou seja, esses 3 filósofos, mas existem outros, como Maquiavel, Voltaire, Montesquieu, mas a gente só vai estudar esses 3, os outros você vai estudar em filosofia do direito. Esses 3 contratualistas, então, eles ficaram raciocinando por qual motivo deve existir o Estado e a gente deve se submeter, se subordinar ao Estado. E para fundamentar a teoria deles, vocês vão perceber que eles primeiro pensaram no homem no estado de natureza. O homem no estado de natureza é o homem que, quando ainda não existe a figura do Estado. Então imagina aí que não existe poder executivo, legislativo, judiciário, está cada um por si. Como é que a gente vai se comportar? Para Rousseau, como vocês vão ver, o homem é bom por natureza, a sociedade que o corrompe, uma balela. Mas o Felipe, pelo que eu vejo, ele acredita. Eu não acredito muito não, mas aí fiquem livres para vocês acreditarem ou não. Então, o Rousseau ele vai falar que o homem é bom por natureza. Quando vocês assistirem a aula de Hobbes, vocês vão ver que Hobbes pensa uma coisa. Quando vocês assistirem a aula de John Locke, vocês vão perceber que John Locke pensa outra coisa. Então, cada um dos 3 pensa no homem no estado de natureza de maneira diferente. Aí eles vão justificar a existência do Estado, principalmente para, aspas, controlar esse homem no estado de natureza. E para cada um é necessário um tipo de Estado diferente. Então você vai ver que para um dos filósofos, eu não vou falar porque senão vai acabar a graça, para um dos filósofos tem que ser um Estado absolutista. Para outro filósofo tem que ser uma democracia representativa ou ainda uma monarquia constitucional. E para outro, que é o de hoje, a forma de Estado ideal é a democracia direta, né? Uma democracia mais participativa, que é a vibe de Rousseau, já que o homem é tão bom. Mas enfim, isso aí o Felipe vai conversar com vocês.
Então, esses três filósofos, eles pensam formas diferentes sobre como é o homem no estado de natureza, como é o estado ideal e qual é a relação do Estado com a propriedade privada. Porque lá no Renascimento, a gente pensou que o Renascimento, e em especial a queda do antigo regime, se deu pela ascensão da burguesia. A burguesia que não queria mais aquela sociedade estamentada da época da filosofia cristã, que não podia haver alpinismo social. E aí a igreja falava, não, você nasce pobre e morre pobre, tem que sustentar os ricos, a nobreza, né, os cleros e o rei. E aí a burguesia surgiu contra essa história desse antigo regime, daí porque veio o iluminismo e veio o regime que a gente tem até hoje, né? E o fato é que, turma, o iluminismo, como ele veio da burguesia, a burguesia dá muita importância à propriedade privada. Não é à toa que no próximo semestre vocês vão estudar Direito Civil 1, e Direito Civil é um ramo do direito que é essencialmente patrimonialista. Para que existe o Direito Civil? Para cuidar do patrimônio. Para dizer o que vai acontecer com o patrimônio se você abre uma empresa. Para se você vem à falência. Ou para dizer o que vai acontecer com o meu patrimônio quando eu morro. Ou quando eu caso. Ou quando eu separo, no caso de divórcio. Então, o ramo do direito, chamado direito civil, ele surgiu muito por conta da burguesia, muito aqui nesse contexto, discutir o patrimônio. Então, como Locke, por exemplo, ele era um burguês, para ele uma discussão muito importante foi a questão patrimonial. E aí, cada um desses três contratualistas pensam diferente sobre a relação do Estado com a propriedade privada. Vai ter um que vai dizer assim, não existe propriedade privada, tudo é do Estado. Vai ter outro que vai dizer assim, não, o Estado deve intervir minimamente. Vai ter um cara que é bem liberalista que ele vai dizer assim, não, o Estado deve intervir minimamente, o Estado não deve intervir tanto. Coisas que vocês vão aprender quando vocês assistirem as outras aulas que já estão no YouTube. Então, as aulas que vocês têm que assistir já estão no YouTube. Então, turma, a primeira etapa dessa atividade que vocês vão fazer é dissertar sobre a diferença de cada um desses três filósofos no que diz respeito ao homem no estado de natureza, a forma de estado ideal, e também no que diz respeito ao homem no estado de natureza, e também a relação do Estado com a propriedade privada. Então você vai dissertar no mínimo 30 linhas sobre isso. Aí depois você vai fazer uma tabelinha que você vai resumir tudo que você explicou para mim lá em cima. Então nessa tabelinha você vai colocar Hobbes, Locke e Rousseau. Aí vai colocar em 3 linhas homem no estado de natureza, vai colocar o estado ideal, né, forma de estado ideal, e vai colocar a relação do Estado com a propriedade privada. E vai colocar, sintetizado dentro dessa tabela, o pensamento de cada um. Só que além desses 3 contratualistas, você vai abrir um quarto contratualista, um quarto filósofo. E sabe quem é o quarto filósofo? São vocês. Então você vai abrir o quarto filósofo e vai colocar o seu nome e vai construir a sua teoria no âmbito do contrato social. Você pode concordar com qualquer um, achar que Hobbes está certo, Rousseau está certo, ou você pode mesclar questões dos outros. Então você pode achar, assim como Rousseau, que o homem é perfeito, que o homem nasce bom por natureza, a sociedade o corrompe. Aí você pode pegar que a forma de estado ideal não é a de Rousseau, é a de Locke. E aí você pode pegar que a relação do Estado com a propriedade privada é a de outro. Então você pode construir a sua teoria. Eu quero que vocês virem contratualistas, vocês pensem na função do Estado. Por que o Estado existe? Qual é a função do Estado existir nesse estado de natureza? Então, por que o Estado existe? É isso que eu quero que vocês pensem. E aí você vai colocar na tabelinha esses 3, né, sintetizando, e na próxima você vai colocar os 4, né, os 3 e o seu nome. E o próximo é a sua teoria. Não tem certo, não tem errado. É você raciocinando sobre por qual motivo para você deve existir o Estado, tá bom? Porque você pode dizer também, se você quiser, eu só acho difícil você conseguir fundamentar que para você deve ser anarquia, né? Não deve existir Estado nenhum, cada um por si, vamos todo mundo se matar, se estuprar, se roubar. Mas aí é outra discussão. Se você quiser também dizer que não quer ser contratualista, quer ser anárquico, também, beleza. Mas aí vem a terceira etapa da atividade, tá? E a terceira etapa da atividade é exatamente você dissertar, e aí não tem limite de linhas, pode ser fazer mínimo ou máximo, aqui fica para você, justificando o seu posicionamento.
Por que que você acha que o homem no estado de natureza não é nem bom nem mal? Por exemplo, como diz Locke. Ou então, por que que você acha que o homem no estado de natureza é bom, como diz Rousseau? Aí você vai e disserta. Por que que você acha que a forma de funcionar do estado ideal é a república governada pelos filósofos? Ah, porque Platão disse que os reis viram filósofos, os filósofos viram reis, né? Enfim, você vai dissertar sobre por que aquela ali é a sua forma de estar ideal. Qual, professor? Democracia representativa, democracia participativa, direta, ou então uma monarquia, ou então, se você quer ir contra o contrato social, um absolutismo mesmo, aí você vai explicar. E depois você vai explicar qual você acha que deveria ser a relação do Estado com a propriedade privada. Porque essa atividade ela vai fazer você pensar muito na questão da razão de existir do Estado. Porque se você dizer que se você disser lá que o Estado ali deve existir para poder dar dinheiro a todo mundo, você tem que pensar que o Estado também tem que tirar dinheiro de algum lugar, né? Que é essa política mais assistencialista que o Brasil tem muito e que é utilizado como muita forma de manipulação da massa. Não estou criticando, só estou dizendo que toda vida que sai algum auxílio, quem quer que esteja no poder, seja extrema-direita, seja extrema-esquerda, saiu algum auxílio, seja qual for, a popularidade, ó, sobe, só não dão mais auxílio aí, porque enfim o Brasil quebra, né? Mas enfim, que já tá cobrando. E a Elaine, hashtag, né, Elaine, sempre filosofando. Então, turma, eu sei que a atividade ela é grande, mas entenda, por favor, o meu propósito. Vocês têm aí, né, hoje é dia 15, não, 18, ai meu Deus. 19. Hoje é dia 19. Hoje é dia 19 e eu sei que vocês têm tem menos de um mês para entregar, né, que é até o dia 7 de dezembro. E eu sei que a atividade é um pouco grande, mas você vai ver que rapidinho você faz, porque é bem objetivo. E aí, eu sei que vocês têm que assistir também outras duas aulas, que é a de Locke e a de Thomas Hobbes, até porque vai cair na prova, ok? Vai cair na prova. Então, na terça-feira que vem, a gente vai fazer a nossa primeira atividade, primeira aula assíncrona. A aula assíncrona é aquela que o professor não vem, não tem esse bate-encontro, eu fico à disposição para tirar dúvida, mas aí eu designo um trabalho para vocês. E esse trabalho, ele já está designado, pelo menos a primeira parte dele, que é você assistir as duas aulas. Então, pela nossa primeira aula assíncrona é terça-feira que vem. Não vai ter essa nossa bate-aula aqui. Aí fica em si para a disposição do Felipe ou minha, para você mandar mensagem, eu te respondo, tudo de boa, tranquilo. Então, na terça-feira que vem, vocês estão dispensados. Por quê? Porque a aula de terça-feira vai ser você assistir as duas aulas. Tanto a de Locke como a de Thomas Hobbes, que já está no YouTube. Aí, quando for quinta-feira, a gente tem esse nosso bate-encontro, e na quinta-feira eu vou fechar a filosofia moderna. Quando for na outra terça-feira, acho que é já em dezembro, aí a gente vai conversar, já em dezembro, sobre a filosofia contemporânea, que acontece depois da metade do século XIX, meio que quando acaba as grandes guerras. E na filosofia contemporânea, como a gente ainda vive, a gente não tem uma contextualização muito grande. Porque hoje, se você pensar bem, a gente não tem um grande filósofo. Me diga aí qual é um grande filósofo. Cortella, Não, porque os grandes filósofos que a gente tem hoje, eu acho que eles estão muito mais numa vibe mercantilista, né? De pensar, de fazer público, do que uma vibe mais filosófica mesmo. Tem até o Pondé, que é muito bom, mas ele é um pouco mais extremista. Aí nos Estados Unidos tem o Michael Sandel, que eu acho que é o maior expoente hoje da filosofia. Eu acho a Malala, a própria Malala, que muito embora ela não seja filósofa, a Malala, eu trago a Malala como uma filósofa, porque realmente eu acho. Enfim, e aí na filosofia contemporânea a gente não tem, a gente está vivendo ainda. E aí uma das pessoas que eu vou falar na filosofia contemporânea é sobre Hannah Arendt, né? Que ela traz o conceito de banalidade do mal por conta do julgamento do Eichmann, aquele cara que eu já falei para vocês, que ele foi responsável pela logística do transporte dos judeus, e aí a gente vai conversar um pouco sobre Hannah Arendt para finalmente eu falar para mim uma mulher filósofa, né? Mas enfim, então, para sintetizar, vocês vão assistir as duas aulas de Hobbes e de Rousseau, não só para a prova, mas também para fazer a atividade. Essas aulas já estão no YouTube. Vocês vão fazer uma atividade amanhã, ou talvez até hoje, amanhã. Eu já libero essa atividade para vocês fazerem. Essa atividade você vai entregar ao Felipe até o dia 7 de agosto. Por que eu tô com 7 de agosto na cabeça? Até o dia 7 de dezembro, você vai entregar para o Felipe. E aí essa atividade vai valer até 5 pontos, a AV3 vai valer até 5 pontos, e aí vai ter mais um ponto extra se você foi para o GEDES. Tranquilo? Show? Se você tirar 5 pontos nessa atividade, você já está praticamente passado, né? Porque
A nota mínima na AV3 é 4, tá? Para passar. E aí, deixa eu ver o que vocês falaram. Nossa, perdi, né, professor? Boa noite, Camila. Aí o Ricardo disse que estudou sobre os contratualistas no ensino médio, show. Aí o Pedro está dizendo, o poderoso chefinho vai contra o pensamento de Rousseau. É verdade, viu? É verdade, Pedro. Se você pensar bem, né? Aí a Elaine gostou da atividade, o Felipe chamou a atividade de intensa. Aí a Carmela é muito top, sempre filosofando, é isso mesmo. Para vocês saírem. Mas eu já estou, pelo depoimento, pelo comentário, pela interação sempre de vocês nas aulas, eu já estou muito satisfeito com esse semestre, entendeu? Acho que eu consegui além do que eu imaginei que ia conseguir, sério. Eu não, né? Porque é um trabalho coletivo, foram a gente, mas enquanto condutor, enquanto professor, o feedback que eu tenho que dar para vocês é assim incrível. Então, se você consegue olhar aquela tabela, né, de todos os períodos da filosofia, consegue explicar o que aconteceu ali, consegue se perceber fora da caixa, consegue ser mais crítico em relação. Crítico que eu digo não é você ser chato, não, tá, turma? Porque um dos primeiros princípios que você deve seguir, né, no livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. O primeiro princípio que ele diz é um livro, os best-sellers, o cara faz uma palestra, vai Deus e o mundo lá, e uma das coisas para você fazer amigos e influenciar pessoas é não criticar, é a primeira coisa dele, mas se você consegue ter um raciocínio crítico, perceber fora da caixa várias coisas que a gente estudou aqui, realmente, para mim, eu atingi. Óbvio que para isso você tem que ter se permitido, né? Porque daqui tem gente que não veio para uma aula, quando o Felipe me manda, né, Felipe, tu me manda as faltas, quase sempre são as mesmas pessoas, né? Aí você tá assistindo no YouTube ou não, eu também não posso controlar isso. E também tem gente que liga uma coisa e vai fazer outra coisa, né? Tá todo mundo de câmera desligada aqui, eu não vou saber o que você tá fazendo. Mas as pessoas que se permitiram, Elaine, vou nem nomear, né? Aqui Elaine, Herculano, Moisés, a Carmila, as pessoas que se interagiram, a Simone, as pessoas que interagiram aqui, realmente, pelo nível de discussão que a gente tem trazendo, eu só tenho a dar um feedback super positivo para todos vocês, tranquilo? Então, a gente está terminando o nosso semestre, hoje a aula com o Felipe, terça-feira não tem essa aula, são achar 2 aulas, quinta-feira que vem a gente fecha a filosofia moderna, terça-feira, dia 3 de dezembro, eu começo contemporânea, 5 contemporânea, 8 vocês fazem a prova, e aí, não, é dia 1º de dezembro, aliás, eu começo filosofia contemporânea, 3 também, aí 8 vocês fazem a prova, 10 vocês fazem a segunda chamada, 15 a gente vem e eu entrego a prova para vocês, né? A gente corrige a prova junto, e aí finaliza o nosso semestre, cada um faz uma festinha na sua casa, tal, pra gente fazer a nossa confraternização. Cada um pega um chá, um café, uns biscoitinhos, pra gente fazer a nossa confraternização junto, dia 15, fechou? Então, dia 15, se preparem para ligarem a câmera, só tô pedindo uma aula, eu nunca pedi para vocês ligarem a câmera na minha vida, nunca. E é com antecedência. O pobre do Felipe, eu tinha pena, porque o Felipe recebeu a orientação, né, da monitoria, da supervisão, para incentivar os alunos a ligarem a câmera. O Filipinho tentou, viu, cara? Tu é guerreiro. O Felipe ficou, galera, abre uma câmera, e mandava mensagem para vocês. Aí até que ele resolveu que realmente o aluno não vai abrir, não vai ligar a câmera, e eu não vou lutar contra isso, que eu mesmo, quanto aluno... É o convite, vocês podem. Pois é, mas dia 15, na nossa festinha, por favor, abram a câmera, certo? Não sei onde é que vocês vão estar. Então eu vou corrigir a prova com vocês, depois a gente vai, cada um ligar a câmera, cada um vai mostrar que está comendo alguma coisa, para a gente celebrar, porque a comida ela tem esse papel social muito grande, comida aproxima as pessoas, e aí a gente se conhece um pouco mais e finaliza o nosso semestre dia 15. Se Deus quiser, todos passados, essa atividade até valendo 5 pontos, é porque, pelo amor de Deus, eu não vou fazer só prova não, porque senão a galera vai zerar, e lá vai o povo zerar, porque aí não vai passar, porque, enfim, né? Porque às vezes o cara tira 10, tô passado. Não, ainda que você tenha que tirar 10 e 10, você precisa tirar 4 agora, entendeu? Então essa atividade de 5, eu já consigo, se você fizer alguma coisa, eu já consigo te ajudar lá. Comédia. Desespero, né? Vai dar certo. Aí o Davi, olha o Davi interagindo, o Davi veio para prestigiar o Felipe, já o Felipe começa, tá, Davi? O livro A Justiça, de Michael Sandel, é maravilhoso, e realmente é mesmo. A Elaine, com certeza, foi bem gratificante, kkkk. A Elaine, isso, aí o Herculano, todos na casa do professor para fazer uma mega festa. Não, cara, até convidaria com o maior prazer, do jeito que eu tô asilado. Eu disse para você, né, que eu tô na minha adolescência, normalmente, chegando 3 horas da manhã em casa. Já pensou eu, com essa idade, chegando 3h30 da manhã em casa?
tá na casa dos amigos, aí chicou, não sei o quê, aí eu tentei pegar a Uber, também não consegui, aí deixei tudo pra lá e fiquei tomando um, né, porque você tá bêbado, aí você fica mais louco ainda. Mas teria o maior prazer. Já tava vendo uma bandinha aqui, eu tenho várias turminhas, né, a gente já tá comendo Natal, já tô pensando numa bandinha aqui pra 5 pessoas, né, mas geralmente a gente fazia isso mesmo, um churrasquinho aí, chamava. Mas vai dar certo, mas não vai ser aqui não. Carmila, na praia, né, pois é, não tô na minha casa de praia não, mas a gente vai pra lá qualquer dia. Aí se professor manda o endereço, kkkk, o povo gaiato, né? Aí depois posta a foto no Instagram, né? Aí lá vai, professor da Unifor faz aglomeração com os alunos em casa. Aí só chega a minha carta de demissão, o povo nem me liga, só diz assim. Ou então só liga para dizer, só manda sair, ó, vem aqui no RH, Deus me livre, eu gosto muito do emprego na Unifor. Aí o Thiago tem uma banda, ó, legal, Thiago, me manda aí no WhatsApp o link de vocês no Instagram para dar uma olhada, ver se a galera se anima. Aí eu vou conversando contigo. Ou então o trabalho de vocês, só para eu saber mais ou menos qual é o tipo de banda, de música que vocês tocam. Aí o Herculano tá dizendo, professor, morri do coração, nem abri a porta. Não entendi o contexto, professor, morri do coração. Ah, sim, se você chegasse aqui em casa, né? Eu abria de mato, nem aí. Aí, Thiago, não vou conseguir anotar agora, cara. Pois tá aí, Thiago, anotado. Elaine, todo mundo de máscara, professor, sem problemas, né? Bem assim não, viu? E assim, a galera, pra julgar, basta uma foto, vocês tudinho aqui em casa. A medicina da Unifor adora a gente. KKKK. Ele mandava o Tó expulsar o povo. O Tó é assim. Chega alguém aqui em casa, aí a porta tá fechada, aqui em casa é condomínio, né? Aí vem a pessoa lá da rua, do condomínio, aí vai entrando aqui em casa. O cachorro late sem parar. Aí eu digo pra todo mundo, né? Eu digo, ó, deixa eu abrir a porta, quando eu abrir ele vai sair, não vai mais nem latir e não vai mais fazer nada com você. Dito e feito. Aí o cachorro hoje, 2 vezes isso. Aí hoje o cachorro vai, aí cheira, faz amizade. Aí quando o cachorro entra em casa, que eu fecho a porta, ou eu boto a gradezinha, né? Que ele se sente protegido, aí começa é muito fresco mesmo esse cachorro, mais ou menos. O Thiago toca tudo que imaginar, que legal. Aí, Herculano, dia 15 a aula será uma live com o Thiago. Tá aí, Herculano, excelente consideração. Thiago, se não for ruim para você, cara, faz uma palhinha pra gente no dia 15. Aí a gente faz a nossa confraternizaçãozinha, tu tocando 1, 2 músicas, você que sabe, e aí a gente, cada um ligar a câmera, fica interagindo, né? Interagindo vai ser uma confusão a gente interagir, mas pelo menos fica comendo, vai ser massa. Se tu puder, viu, Thiago? Ó, o Thiago vai fazer, show de bola. Top, massa. Então pronto. Aí, nossa, perdi. Ah, peraí, que o meu voltou aqui tudo. Pronto, então tá fechado. Valeu, Thiago. Obrigado aí pela gentileza, cara. Eu até tenho um órgão aqui, ó, tá dando até para vocês verem, né? Tenho também um violão aqui em casa, mas é a minha tentativa frustrada de ter qualquer talento para música. Tenho 0. Passo o dia ouvindo música aqui em casa, tenho 200 caixas de sons, 200 headphones, 200 coisas. O dia ouvindo música, mas cantar, dançar, tocar qualquer coisa, né? Talento 0 que o cara tem. Show. Pois, Herculano, muito boa a tua sugestão. Valeu, Thiago, aí por ter aceito. E sem mais delongas, o professor agora é o professor Felipe, eu sou o assessor, o monitor. Então, Felipe, boa sorte aí, cara. Detona. Valeu. Certo. Pois, boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Eu vou começar assim que o primeiro me der ok, de preferência, assim, pelo microfone, só para sentir a voz de vocês. Sim, estamos muito obrigado. Show, certo. Show. Pois deixa eu apresentar aqui. Ó, gente, vou apresentar aqui e, ó, vocês podem falar a qualquer momento, vocês podem comentar. O professor Felipe. Diga. Não? Tudo bem. Não, eu tô afirmando, sim, excelentíssimo professor Felipe. Obrigado. Pois eu vou começar agora. Gente, vocês podem tirar qualquer dúvida a qualquer momento, seja pelo chat aqui da aula ou ligando o microfone. Eu vou estar apresentando, então não vou estar conseguindo acompanhar o chat, mas eu vou ler tudo ao final, certo? Então, fiquem à vontade. Se vocês estiverem notando alguma, como é que eu digo, alguma interferência ou qualquer coisa, seja no vídeo ou no áudio, me avisem, me deixem ciente disso, certo? Vou prosseguir aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui minha tela. Vou apresentar. Cadê? Pronto, vai ser aqui mesmo. Perfeito. Gente, vocês estão vendo bem a tela? Vocês estão me vendo e vendo a tela?
Sim. Perfeito, obrigado. Pois vamos lá. Gente, boa noite. A aula de hoje é sobre Jean-Jacques Rousseau. Esse filósofo, pensador, teórico político, educador e músico, compositor, enfim, vários adjetivos para esse caríssimo que nasceu em 1712, no século do Iluminismo, também conhecido como século das luzes. Ele nasceu em 28 de junho de 1712, ou seja, ele era um canceriano, que explica muito sobre a sua teoria sobre o bom selvagem. Bom selvagem que é uma tradução, como é que eu digo, de sauvage, que foi traduzido literalmente como selvagem, mas é mais para o termo natural. Pessoa natural, vamos tratar disso de pouquinho em pouquinho. Então vamos lá, a gente começa com essa frase que é: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Vamos lá entender melhor essa ideia. Jean-Jacques Rousseau, esse cara, esse pensador, esse filósofo, ele nasceu em 1712 e a sua mãe, quando o teve, ela morreu dias após o parto. Então ele ficou aos cuidados de seu pai, que morreu em um duelo. Ele foi criado pelo seu tio, recebeu uma educação calvinista, depois que passou a ser criado por uma senhora. Ele foi para a França a partir dos seus 16 anos. Lembrando que ele nasceu em Genebra, certo? Ele é um filósofo suíço, franco-suíço. Ele nasceu na região francesa de Genebra. Então ele foi para a França lá pelos seus 16 anos. Ele chegou a ser amaciado, acho que esse é o termo, amaciado, professor, me corrija se eu estiver errado, com a Madame de Warrens. Quando ele tinha por volta dos seus 20 anos, ele conheceu a Madame de Warrens, que foi uma senhora, a baronesa de Warrens, que começou a custear ele. Vocês devem ter ouvido falar muito, né, do termo Sugar Daddy. Pois é, ela era Sugar Mama de Rousseau. Então, com esse privilégio de ser, como é que eu digo, ter todas as suas custas sanadas pela Madame de Warrens, ele pôde se dedicar à filosofia, a ser um compositor, a ser um preceptor, porque ele também não ia ficar sem fazer nada. Ele era um estudante. Inclusive, quando ele foi para a França, ele se converteu ao catolicismo, porque, lembrando, ele teve uma educação calvinista, uma educação protestante. Então, beleza. Ele foi lá, sendo preceptor, lecionava filosofia, artes, músicas e outras ciências para as famílias burguesas, ou seja, ele já tinha, sim, um interesse de passar conhecimento sobre filosofia. Ele estava no século das luzes. E o que é esse século das luzes? Como o professor bem retomou sobre o Renascimento. O Renascimento foi esse período de transição, esse período marcante que a gente teve, que demarca, por exemplo, assim, com a chegada da filosofia moderna, essa distinção que ela faz. Ela pega e diz que a idade que se passou, a Idade Média, a filosofia medieval, foi uma época de trevas, foi uma época de muito despotismo, de absolutismo, de muita ignorância, de muito misticismo. Então a gente quer explicar as coisas por meio da razão, a gente quer trazer mais filosofia para o debate, a gente quer pensar sobre o que a gente está vendo aqui. E por meio disso, Rousseau ele vai ter contato com grandes pensadores, como Diderot, como D'Alembert, que foram pensadores que, inclusive, fizeram uma nova enciclopédia. Essa enciclopédia, vocês conseguem lembrar? Vocês conseguem lembrar de quando a gente falou de Aristóteles, de quando Aristóteles ele queria sistematizar todo o conhecimento até então que se teve antes dele, falando sobre os filósofos pré-socráticos, físicos, do período cosmológico. Pronto, aconteceu o mesmo na época de Rousseau. Ele conheceu esse Diderot e esse D'Alembert, que pegaram a enciclopédia. Para quem já teve a sua enciclopédia Barça, pronto, eles chegaram e fizeram a enciclopédia e foram lá juntando todo o conhecimento. Convidaram Rousseau para falar um pouco, para escrever artigos sobre música, aproveitando que ele era um compositor, tocava piano, escrevia suas composições. Inclusive em minhas pesquisas não consegui achar, mas até agora estou tentando achar se Rousseau foi sanfoneiro. Deixo aqui só a proposta de pesquisa para vocês. Agora focando no que realmente importa. Rousseau. A gente vai falar aqui das principais obras de Rousseau. Lembrando, ele nasceu em 1712, em Genebra, e ele morreu na França em 1778. Tudo bem. E é engraçado porque 11 anos depois, a gente vai ter o cume, o ápice
das ideias do iluminismo, resultando na Revolução Francesa. Ele não pôde observar a Revolução Francesa, mas ela teve grandes inspirações em suas ideias. Inclusive, Robespierre tinha como um de seus livros de cabeceira o Contrato Social escrito por Rousseau. Agora a gente vai tratar das principais obras escritas por Jean-Jacques Rousseau. Então, vamos lá. Começando pela obra O Discurso sobre as Ciências e as Artes, que começou como sendo um texto não muito pretensioso, que foi publicado um edital, certo? Um edital pela Academia de Dijon. E esse concurso, ele queria responder uma pergunta. As ciências e as artes e as culturas, elas ajudaram a alavancar o conhecimento humano? Me digam aí, escrevam. Então as pessoas foram escrever. E Rousseau, ele foi o único que foi de encontro à resposta de dizer sim, claro que sim, tal, ciências, artes, cultura, isso sim, isso eleva o ser humano, isso alavanca o ser, o homem. Não, na verdade Rousseau, ele pegou e discursando sobre as ciências e as artes, vai falar que as artes e as ciências corrompem o humano. Por causa das ciências e das artes, o ser humano, ele chegou a ser uma pessoa triste, a ser uma pessoa que foge ao seu estado natural. A questão dele ter, como é que eu digo, dele ter buscado maior conhecimento, tornou o ser humano um ser egoísta, um ser irracional, um ser que foge à sua própria natureza de ser feliz, serelepe e fagueiro. E ele conseguiu, com o prêmio da Academia de Dijon, o quê? Ele conseguiu reconhecimento na época, ele conseguiu 300 libras, 300 libras francesas, ele conseguiu uma medalha de ouro, as pessoas começaram a ler, a notar Rousseau, então Rousseau, ele teve tempo melhor para se dedicar a escrever e a aperfeiçoar a sua filosofia. Então, 5 anos depois, ele vai publicar o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. E aqui ele vai falar que a propriedade privada origina as desigualdades. Aí ele vai falar que quando o primeiro homem, ele pegou, e entendo, até então, a gente vai ter os pontos que são cruciais para os contratualistas. Vocês já viram, né, que a gente falou, entre aspas, né, porque vocês não viram as outras aulas ainda, mas falamos de Thomas Hobbes, a gente falou de John Locke, e agora a gente está falando de Rousseau. E o que cada um aborda, gente, especificamente? Lembrando que contrato social é uma teoria que fala sobre como a sociedade, ela surgiu e começou a respeitar as leis e constituir governo, e então cooperar as pessoas umas com as outras. A gente vai falar que teve um estado de natureza, um estado que veio antes desse contrato. E para Rousseau, esse estado de natureza, ele consiste basicamente no fato de que o homem, isolado, ele é uma pessoa boa, ingênua, solidária. Ele não quer se apropriar, ele não é egoísta, ele não é mau, ele só quer fazer o bem ao próximo, mas em geral, ele está bem sozinho. Ele está tranquilo, de boa com a natureza. Isso lembra até a gente, o helenismo, né? A busca pela ataraxia. Tudo bem, que legal. E o que acontece? Enquanto os homens estavam ali, de boa, tendo as suas vidas pacatas, serelepes e fagueiras, então chega um deles, e aí tem a brilhante ideia de demarcar a terra e dizer: opa, eu acho que isso aqui é a minha propriedade, viu? E aí as pessoas, elas começam a demarcar as suas propriedades, a demarcar os seus territórios. Então, o que acontece? Um grupo pequeno de pessoas começa a concentrar terras. Então, vai ter um grupo maior de pessoas que não tiveram tempo, que não chegaram a fazer uma coisa. Então, a gente vai ter muita terra, muita propriedade na mão de poucos que vão se dizer donos dessas terras, que em tese não deveriam, para Rousseau, pertencer a ninguém, porque a terra é natureza e somos todos seres naturais que vivem em completa harmonia. E beleza. E com essa ideia de que eles pegam e se apropriam dessa terra que deveria ser de todos, em tese, eles começam o pacto civil. Eles começam a corrupção do homem. Show de bola. Show de bola? Não, né? Não para Rousseau. Então a gente vai ter aqui na sua obra de 1762, e Emílio também, que vai ser no mesmo ano publicado, mas focaremos aqui primeiro. 1762 ele publica do contrato social. Ele vai falar que o homem, ele perdeu a sua liberdade natural, a liberdade de ser feliz, de viver de forma pacata. Ele vai falar que o homem busca no pacto social a liberdade civil,
vai falar que o povo só será livre quando o povo viver em igualdade. Entendo, gente, muita gente acha, muita gente se confunde, muita gente pensa, pô, mas espera aí, o Rousseau critica muito a propriedade, ele fala muito de ser feliz, de dividir as posses para todos e que esse negócio de propriedade nunca deveria ter existido. Então quer dizer que ele é um comunistazinho? Não. Na verdade, comunismo é um termo que vai ser começar a surgir com Karl Marx nos seus livros do Capital, e que vai ser melhor abordada essa ideia e que vai querer chegar a um estado que vem depois do socialismo, enfim. O Rousseau, ele vai criticar muito, sim, a propriedade privada. Ele vai dizer que está aí na fonte de todo o mal, de toda a corrupção do homem. Mas ele vê que, como já está feita essa desgraça, ele fala que todos devem, então, aprender a trabalhar em conjunto. Ele vai falar e dedicar as suas próximas obras, entenda, eu estou destacando as principais obras, ele vai dedicar outras de suas obras a falar sobre política, sobre governo, sobre como as pessoas podem trabalhar em conjunto, então viver de boa com essas desigualdades. Coisas que eu vou aprofundar nos próximos slides. Ainda no mesmo ano, em 1762, ele vai publicar Emílio, ou da Educação. Vocês podem ver também o título Emília, né, que vai ser a versão francesa, e muitas obras têm essa aportuguesamento para ficar melhor de a gente ler. Então vamos aqui. Na obra da Educação, ele vai formular a teoria sobre a formulação, ou melhor, sobre a formação e a educação do ser humano, inclusive em que ele se baseia com a criação de um dos seus filhos. Ele teve cerca de 6 ou 8 filhos, e ele vai ser também tido como um hipócrita, vai ser muito julgado pela sociedade pelo fato de ele ter abandonado esses filhos. E o Sidney, ele pode até abordar melhor, dizendo que não foi por falta de dinheiro, ele tinha dinheiro sim, mas ele foi exilado da França muitas vezes por causa de suas ideias. Inclusive, vocês já chegaram a ouvir falar de David Hume? David Hume, filósofo inglês, ele chegou a convidar o Rousseau a morar com ele na Inglaterra. Então Rousseau foi, e ele vai às vezes sendo querido pelo povo por causa de suas ideias, porque Rousseau era genial, e às vezes sendo exilado, porque suas ideias eram muito radicais e estavam influenciando uma corrente de pessoas que queriam destituir o poder então vigente. Os reis é que mandam, e você está questionando a minha autoridade, eu não estou gostando disso, isso está ficando ruim. Ok, então aqui no Emílio da Educação, ele expõe o passo a passo de como você deve fazer para tornar o seu mancebo, o seu filhote, um ser adulto completo, de como a educação vai conseguir, reformar. Porque se o homem ele foi corrompido por causa desse pacto civil, então o único jeito que a gente tem de voltar ao nosso estado de natureza mesmo, que em parte é buscando a educação, é se educando, é buscando aquilo que a gente perdeu no meio do caminho. Beleza. Então, em 1778, Rousseau morre na França. Ele vai ter uma das suas obras publicadas postumamente, que é de Confissões, onde fala sobre o autoexame de sua própria vida, suas reflexões sobre a vida e até uns casos que ele teve com a Madame de Warrens. Ok. Vocês têm alguma dúvida até então? Se não tiverem, seguirei. Vocês podem me interromper a qualquer momento, eu vou ler os comentários depois. Tudo certo? Ok. Seguindo então. Rousseau ele vai fazer uma clara distinção entre instinto e razão. Então, lembrando, para Rousseau, o ser humano ele é naturalmente, de forma inata, ele é bom, ele é ingênuo, ele é solidário. Para ele, a vida é plena e está tudo bem. Ele gosta, ele tem, inclusive, amor próprio. E não é um amor próprio de, meu Deus, como eu me amo, eu sou assim, assado. Não é um amor próprio de como é bom estar vivo, como é bom viver, como eu sou feliz pelo dom da vida e de estar aqui com os meus. Rousseau, lembrando, ele não gostava era de panelinhas, ele falava que a sociedade em si é que corrompia esse homem natural. É que essa sociedade, depois de um tempo, quando ela começava a disputar, quando ela começava a ter essa cobiça, isso ia de encontro à sua natureza boa e genuína. Então aqui, falando do instinto do homem, o instinto é o sentimento natural que faz o homem agir em prol do bem comum. Ele vive pensando no próximo. Ele é um ser solidário. E conforme ele está nessa sociedade de disputa, nesse âmbito capitalista da nossa relação, ele começa a treinar a razão, que por sua vez é carregada de egoísmo, onde impera a vontade individual. Ele quer se destacar enquanto indivíduo, ele quer passar por cima dos outros. Entendam, ele vê que a razão, esse pacto civil, ela tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom.
porque, por um lado, ele começa a exercitar as suas faculdades mentais, ele começa a produzir arte e música. Então, entendo, se o Rousseau ele era um compositor, se ele era um pianista, e um dos bons, inclusive, ele não vai achar que isso é de todo ruim. Não é só porque ele estava na classe dos pianistas ou dos compositores, mas porque ele via algo de bom, algo de belo, algo a ser produzido, algo a ser aproveitado aí. Então a gente vai falar aqui do estado de natureza. E eu peguei essa imagem que eu acho assim perfeita, que é do Terry Crews, porque parece para mim, ilustra bem o que eu quero mostrar para vocês, que é essa qualidade de pessoa boa, serelepe, fagueira. E aqui a gente tem uma imagem que eu achei na internet com esse título de Dancing a Hornpipe and Feathers, que é basicamente dançando um hornpipe, que é uma dança inglesa e irlandesa que veio lá do século XVII, com grilhões, acorrentado. Então, essa é uma dança, esse hornpipe, é uma dança muito comum entre os marinheiros e comum até nos dias de hoje, em que você se mexe muito, de uma forma muito alegre e descompassada e tal, só que esse senhorzinho, essa pessoa que está dançando, ela está acorrentada por grilhões. E vocês lembram daquela frase de que, para Rousseau, o homem ele é livre e por toda parte encontra-se acorrentado? É basicamente isso no Pacto Civil para Rousseau. Então vamos lá, no estado de natureza, você é ser humano, você está aqui no mito do bom selvagem, você é uma pessoa boa, pura, inocente, solidária, você não sabe discernir entre o bem e o mal, porque o bem e o mal são valores que a sociedade construiu, são valores de uma sociedade específica, de uma cultura na qual você está inserido. Então, enquanto você está no seu estado de natureza, aconteceu o que aconteceu, nós vamos para o Pacto Civil, a propriedade privada existe e as desigualdades também. E aqui surge a sociedade civil, surge a imposição da moral pela sociedade, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é belo e o que não é. E aqui no Pacto Civil a gente se afasta da nossa natureza e desenvolve as nossas faculdades mentais. Então, falando melhor sobre o contrato social, eu encontrei essa pergunta que eu achei genial. Como preservar a liberdade natural do homem e garantir a segurança e o bem-estar da vida em sociedade? Se para ele o certo, digamos assim, o bom, o genuíno, o natural, era o homem que estava na sua, com os seus, poucos. Se a vida era para ser desfrutada em harmonia com a natureza e você deveria só procriar, enfim, viver para você mesmo e não com a sociedade em si, como é que você vai ter essa ideia de preservar uma liberdade natural com o Pacto Civil? Como é que você vai garantir a segurança e o bem-estar da vida em sociedade, se são os proprietários que vão buscar o próprio bem, que vão buscar a própria justiça, que vão preservar os próprios interesses? O Rousseau ele vai pegar essa pergunta e vai dizer o seguinte: olha, o homem ele é bom. Na sociedade, e como ele foi corrompido, ele precisa ser reeducado. Então a gente traz essa obra do Emílio, ou da educação. Ele vai ser reeducado através da vontade geral. E o que é essa vontade geral? Que eu vou abordar melhor a diferença da vontade geral para a vontade da maioria nos próximos slides. A vontade geral, ela auxilia o povo a tornar o Estado o órgão de representação eficiente do próprio povo como um todo, que vai se desenvolver juntinhos. Acontece que se a gente está obedecendo esse pacto social, e a gente está vivendo uma desigualdade, e que a gente está vivendo em sociedade, e que o mundo era bom um dia, mas agora a gente está num mundo que não é tão bom como antigamente, a gente está vivendo aqui, e a vida daqui para frente, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e juntos vamos construir o que o Rousseau vai propor, que é o modelo ideal de política, de fazer política, de ter um governo, que é a democracia participativa. E não confundam com John Locke, porque ele vai dizer que John Locke vai dizer que o certo seria ter uma democracia representativa, um representante no poder. Já com Rousseau, a gente vai ter uma democracia participativa. Nós, a democracia de muitos, a democracia do povo, vai chegar e vai fazer a sua política. Ele faz a política dele, hein? Nós fazemos a nossa política. A gente chega no poder e a gente faz as leis. Não adianta eu querer obedecer uma lei que eu não fiz. Isso não faz sentido para mim. Por que eu vou obedecer algo que eu não criei? Por que eu vou obedecer algo que foi imposto? Eu não gosto disso. Você só vai obedecer ao que faz sentido para você. Você não precisa ficar nessa situação de súdito, de subalterno, a não ser que seja para ser súdito e subalterno de algo que você escolheu ser. Você vai entrar numa situação de subalternidade,
você vai ser súdito das leis com que você escolheu em conjunto com a sua sociedade, com os seus irmãos, com o seu povo, com a sua nação, com seus compatriotas, meus caros compatriotas. E você escolheu servir, por exemplo, porque a gente não reclama de blitz, porque as blitz existem. Eu nunca vi alguém dizer, nossa, como eu sou feliz por uma blitz ter me parado, como eu sou feliz por ter blitz aí no mundo à solta. Vocês entenderam, né? Porque ela está protegendo o bem comum, um bem que é muito tutelado, o bem da vida. Ela está protegendo que chegue algum motorista doido e danifique algum patrimônio que a gente usa como uma praça, a vida de alguém que pode ser o seu neto, o seu filho, o seu irmão, você mesmo, talvez. Show. E se a vontade geral do povo não for representada pelo Estado, o povo tem o direito de derrubar o governo. E aí vocês podem até lembrar de um filósofo chamado Henry David Thoreau, ou algo assim, que inclusive influenciou as ideias de Mahatma Gandhi, que vai falar que o povo não precisa obedecer às leis que são injustas, que a gente deve procurar a desobediência civil como forma de protesto. Eu vejo muito de Rousseau aí. Então, vamos aqui. Passando para a propriedade privada. A origem da desigualdade entre os homens é a propriedade privada. Show, show, show. Então, aqui, causa das desigualdades sociais. Quem tem propriedade tem mais do que todos que não a têm. E estes poucos que conseguem ter propriedade numa sociedade acabam tendo mais poder. E os outros ficam sujeitos aos mandos e desmandos dos proprietários burgueses. Por conta disso, Rousseau sempre vai criticar a propriedade privada. Ele vai dizer que quem é um proprietário está preservando os próprios interesses e não os interesses comuns do povo, que deveria ser o proprietário geral, do que não deveria ser propriedade de alguém, porque tudo é propriedade de todos. E aí, John Locke vai dizer que não, porque John Locke vai dizer que a propriedade é um bem inalienável, a propriedade é um bem que você, se você pegou um pedaço de terra, se você produziu naquela terra, tem personalidade sua naquela terra. É um direito seu, autêntico. É uma coisa que você merece. Nossa, se eu tenho essa propriedade é porque eu merecia, eu trabalhei nessa terra. Agora, você trabalhou junto, você trabalhou separado, essa distinção que você fez está certa? O senhor vai dizer que essa separação, essa demarcação não está certa se não foi aprovada pela maioria, pelo povo todo que estava ali. Certo? Então, como eu disse, ele defende a democracia participativa, principalmente em locais menores. E aí cabe um negócio muito interessante. Para Rousseau, o modelo ideal da democracia participativa, em que todos fazem parte dessa política, é aquela dos antigos, como é que eu digo, da Roma antiga, antes mesmo dos Cesares, onde as pessoas vão lá e discutem na polis, onde elas criam as próprias leis, elas dizem o que elas querem, e aí juntas elas chegam a um consenso, elas têm uniformidade. E aí, qual é o defeito da democracia participativa de Rousseau? Como é que eu posso criticar essa ideia? Porque Rousseau está muito bacana até agora. Qual é o defeito que esse cara tem? O problema é de você aplicar isso, né, meus queridos? Porque, por exemplo, o defeito está no seguinte: para você aplicar bem uma democracia participativa, você precisa que isso aconteça em um local pequeno, um local com poucas pessoas, porque onde tem muitas pessoas, você tem muitas vontades particulares, você tem muitas opiniões individuais para serem uniformizadas. É interessante desse local pequeno que as pessoas tenham ideias uniformizáveis, né? Geralmente que elas tenham a mesma cultura, que elas tenham um pouco da mesma história, para que elas consigam chegar a um fim comum. E acho que tinha uma terceira característica, mas essas são as que eu estou lembrando agora. Perfeito. Outra coisa, para Rousseau, nós temos a desigualdade político-moral e a desigualdade física, certo? Para Rousseau, o ser humano ele tem duas grandes desigualdades. Acontece que a desigualdade física do ser humano é uma desigualdade natural. É uma desigualdade essa que, com todos nós, a gente nasce com essa desigualdade. Eu posso nascer mais alto ou mais baixo que o Pedro ou que o Herculano. Você pode nascer um pouco mais robusto ou um pouco mais mufino que o professor Sidney, que está indo para a academia todo dia agora. E tá tudo bem, a gente não vai conseguir ficar infeliz por causa disso, porque isso é uma desigualdade que nos é natural. A gente não consegue, porque simplesmente faz parte de nós, que nós somos iguais até nas diferenças que nós temos. Acontece que chegou uma desigualdade político-moral, que é uma desigualdade imposta. É uma desigualdade, como vocês podem ver nesse robozinho que eu coloquei aqui, que está agredindo esse senhor. É uma desigualdade que ela causa infelicidade. É uma desigualdade de você
humilhar uma pessoa, de você causar uma situação de hierarquia, de subalternidade provocada, de desrespeito, de absolutismo, como é que eu digo, tem uma palavra para isso, quando o rei está querendo ser demais para com o seu povo, entende? Agora, qual a diferença da vontade da maioria para a vontade geral? Gente, vontade da maioria. A vontade da maioria é a soma de todas as vontades individuais, é a soma de todas as opiniões. Por exemplo, se a gente tem cerca de 30 pessoas nesse GED e cada pessoa mora no mesmo país, no mesmo território, e a gente tá morando nesse território. Vamos dizer que esse território é, sei lá, um barco gigante. E aí nesse barco a gente tem comércio. E nesse comércio, porque a gente encontra contra os barcos. E aí nesse comércio a gente tem o quê? A gente tem R$ 100 no nosso barco, beleza. E nesse barco com 30 pessoas, cada pessoa, ela descobre, sei lá, uma rede marítima da Macuque, perfeito. Aquele negócio que tem uns biscoitos e sorvetes e red velvet e aquelas coisas deliciosas, perfeito. Pronto. Só que acontece que o Davi Montezuma, ele quer um Macuque que custa, sei lá, uns 10 pontos. O Cisne quer um que custa 20. E aí o Herculano, então, quer para a família inteira, não, acho que um biscoito não vai dar, eu vou ter que pegar uns 5 biscoitos para mim, uns 10 para o Gael, meu filho, a minha patroa aqui tá querendo uns 20 também, porque, enfim, não vai dar conta, entendeu? E acontece que esses macuques, dessa macuque marítima, um só basta para matar, né, a fome de cada um que está ali. Sendo que cada um tem a sua própria vontade, cada um quer o que é melhor para si, ou que julga ser melhor para si. E não está vendo que vai faltar para o resto das pessoas, do resto da tripulação. Beleza. E o que seria essa vontade geral? A vontade geral é justamente o que Rousseau preza. É a vontade do corpo político, de todos os que estão presentes, todos sem exceção, assim como na vontade da maioria. Mas tem um detalhe aqui. É a vontade desse corpo que enquanto sociedade civil, ela consegue pegar e uniformizar, ela consegue coagular, ela consegue ordenar essas ideias que conseguem ser contrárias ou opostas ou não harmonizáveis em dado instante. É literalmente o fato da supremacia do bem público aplicado nessa blitz que eu tinha falado logo após. É o fato de que, olha, eu acho que um biscoito dá para cada um de nós. E essa é a situação mais sábia. A gente não precisa satisfazer o nosso prazer por biscoitos, por macuques de coisas gostosas. A gente pode viver cada um com biscoito e gastando um dia de cada vez e promovendo esse comércio. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Isso se todos, à vontade geral, não literalmente todos, porque assim, sempre vai ter um que vai querer mais, ou outro que não se importa tanto, mas em geral, a vontade geral é quando... Em geral, a vontade geral é ótima, né? É quando todos eles conseguem concordar e pegar o bem coletivo acima de tudo, mesmo que um ou outro saia prejudicado, entre aspas. É claro que o certo é que a gente consiga uniformizar e cada um dessa sociedade pequena, dessa sociedade culturalmente uniforme, consiga o melhor para todos, sem excluir as pessoas, mas com cada um participando dessa vontade. E por fim, eu trago essa frase de Aristóteles, que inclusive coloquei, que lembrei de Carmila, que um dia me falou ela. Devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. E muito obrigado. Felipe, na verdade, não termina com muito obrigado. Como é que um professor geralmente termina? Diz aí. Gente, dúvidas, por favor, dúvidas. Vamos, Quero galera. dúvidas. Se não Dúvidas, tiver dúvidas, perguntem. ele não vai deixar gravado. Tem que ter dúvida. Gente. Todo mundo tem dúvida. Bora, galera, ajudem. Daqui a pouco são vocês os Felipe, monitores. eu tenho uma dúvida. Bom, eu não entendi direito sobre desigualdade física e a desigualdade, alguma coisa política, que na verdade não deu nem tempo de ver direito a dar alguma coisa política. De boa. Você tá vendo aqui? Pronto. Rousseau, ele vai dizer que nós temos dois tipos de desigualdades. São elas. A primeira, uma desigualdade que é natural, uma desigualdade que não causa infelicidade, é uma desigualdade que nasce com a gente. Ninguém aqui desse... Opa! Para onde eu fui, meu Deus?
O Felipe só travou para mim, foi? E ele travou mesmo. Valeu, olhando aqui, o que está também. acontecendo? É, Isso, professor. O Herculano levantou a mão, o Herculano está com a mão levantada aí faz tempo. O professor nem notou, professor da metodologia, mais ou menos. O Felipe travou, que triste. Acho que já ele volta. Enquanto isso, eu vou falando um pouco, a gente vai sintetizando um pouco sobre o que o Felipe falou, que a aula foi excelente, né? O Felipe, ele tem esse jeito, ele é muito carismático, muito empenhado, é um menino que realmente tem muito valor, tem um futuro brilhante, é um monitor que eu sempre posso contar, desenrolado no último, ele saiu, desenrolado no último, enfim. Então, foi muito bom, pessoal, aproveitando que ele não está aqui, na medida do possível, valorizem, voltou, estimulem, deem parabéns no grupo aqui, quando ele voltar. Quer continuar, Felipe? Tudo bom, gente? Caiu, pera. Sim, André, desculpa. Sim, acho que não precisa apresentar, não. Pronto, como é que tá? Temos aqui a desigualdade física, que é a desigualdade natural. Nós nascemos com essa desigualdade. Eu, por exemplo, posso ser mais alto ou mais baixo que o professor Cisne. Eu posso ter olhos verdes e o professor não. E meus olhos podem encantar várias pessoas, eu sei. E o que acontece? São desigualdades que, apesar dessas diferenças, não nos causam infelicidade. A gente entende que a gente é diferente. Quando a gente percebe e a gente se incomoda com essas diferenças, isso é um traço, isso é uma característica, isso é uma consequência do pacto social, desse julgamento moral da sociedade, que a sociedade impõe como certo e errado, como um padrão de corpo belo a ser prestigiado. Entende? Beleza. Então, você já entendeu que desigualdade física é uma desigualdade natural? Ok. Mas agora, qual é a outra desigualdade? É aquela desigualdade moral. É uma desigualdade que é imposta. Depois desse pacto social, depois que essa desigualdade ela nasce, ela é imposta, ela corrompe o homem, você, digamos assim, você, proprietário burguês, você se impõe mediante alguém que você julga ser um plebeu. Ele pode não ser ninguém, nem um susto, nem nada. Ele é só uma pessoa que está passando ali e você julga aquela pessoa porque ela é menos poderosa que você. Você se julgou poderoso e aí você quis subjugar alguém. Você julgou aquela pessoa menor. Você quer humilhar aquela pessoa. É uma coisa... É simplesmente esse tipo de desigualdade que causa infelicidade. Esse tipo de desigualdade que deixa as pessoas tristes, né? Outra coisa que eu posso ter deixado de comentar é quanto à obra de Emílio, da educação, que quando o Rousseau ele percebe que o ser humano, naturalmente, ele nasce feliz, serelepe, fagueiro, quer cultuar o bem, ele quer reeducar o ser humano. Ele vê na educação o papel de salvação para fazer com que aquele ser humano ele se torne um cidadão de bem, né? Digamos assim. Quer fazer com que ele seja... E como é que a gente faz para ser um cidadão? Porque o ser humano, aquele que vai conseguir, dentro de uma sociedade, de um pacto civil, fazer as coisas darem certo, você tem que ser, antes de indivíduo, você tem que ser um cidadão, você tem que ser livre, você tem que ser espontâneo e você tem que ser autônomo. Você tem que ser livre, porque a liberdade é de todos. Você tem que ser espontâneo, porque você é único, você pensa. É importante que você pense e tenha suas próprias ideias e consiga expressá-las. E você é autônomo, porque você não deve uma obediência ignorante às autoridades que estão impostas. E aí, juntos, a gente constrói com uma democracia participativa que, para Rousseau, até pode ter representantes, quando é o caso da gente ter muitas pessoas, né, em uma região, em um território, e fazer esse bem, fazer valer essa vontade geral. Tá certo? Felipe. Diga, Elaine. É uma dúvida. Então, a gente pode entender que o Brasil, a nossa política é de acordo com a do Sul, porque a gente meio que, eu não sei se eu confundi, mas meio que a gente tem representantes, né, para decidir a respeito das leis e, querendo ou não, é uma forma de participação. É mais ou menos isso, eu entendi de forma errada. Quase, Elaine. Não, você está no caminho. O que acontece? O que a gente tem no Brasil hoje é uma democracia semi-direta, certo? A gente não chega a ser uma democracia representativa, como para John Locke, nem chega a ser uma democracia participativa para Rousseau. A gente está no meio termo. Por quê? Porque a gente tem representantes do povo lá, não é só uma aristocracia, como John Locke vê no parlamento inglês, e também não é só o povo, porque como você pode ver, eu não estou lá no Congresso, você não está lá no Congresso, mas tem pessoas em que a gente vota e que a gente, como é que eu digo?
a gente impõe? Não, a gente transfere legitimidade para que eles sejam a nossa voz lá no Congresso, nossos representantes. Então, não é basicamente Rousseau aplicado, mas é parte de Rousseau e parte de John Locke. Entendi. Então, obrigada. Pronto, eu fiquei em dúvida em relação a isso, e aí quando você falou agora que pelo fato, tipo assim, que ele até aceita que tenham representantes quando for Sim. muita gente, né? Eu pensei, então acho que realmente mas ficou bem mais claro agora. Obrigada. Perfeito. É mais dúvidas que eu perdi aqui o chat, gente, do começo. Eu tô vendo aqui só os comentários. Obrigado, seus lindos. Pô, adoro o sotaque, é ótimo. Pô, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, digam agora ou tirem depois no nosso grupo do GED. Passo a palavra ao meu querido Cisney. Show. Parabéns, vou bater palma em nome da turma, já que tá todo mundo aqui de microfone desligado. E, na verdade, Felipe, tu perdeu, mas se tu olhar bem, cara, todo mundo aqui elogiando, todo mundo demais. Camila, Simone... Professor, o Felipe quer tomar seu lugar. É verdade. Felipe, presta atenção, cara. Presta atenção, mano. Nada, daqui a pouco, Felipe, se Deus quiser, tá sendo meu colega aí na Unifor, nos outros cantos também, se Deus quiser, enquanto professor. Felipe, professor, há pouco tempo você falou Você falou que eu estava com a mão levantada. Na verdade, eu fui ver essa ferramenta agora, sabe? Como o do vídeo e o do áudio tava branquinho, eu achei que o outro tinha que estar branquinho também, mas branquinho ele é mão levantada, né? Pois o Felipe começou, aí tu levantou a mão. Aí eu fiquei na minha, porque o Felipe tinha acabado de começar, tu já tava com dúvida, e eu deixei o menino continuar, porque aí depois tu, como sempre, consegue, né? Tu intervém e tal, não tem o menor problema, sabe que pode ter a liberdade para fazer isso. Eu disse, não, quando o Herculano achar que é a oportunidade, acho que ele liga o microfone. É porque foi logo no comecinho, cara, que tu levantou a mão, achei engraçado. Porque tá todo mundo usando essa ferramenta aqui. Eu até dei like. Agora. Eu até dei like, ó, não sei se vocês estão vendo aí, eu dando joiazinha. Vou levantar a minha mão, ó. Pois é. Enfim, é uma ferramenta muito bacana que geralmente o Teams, né, que é o da Microsoft, tem. Acho que a única coisa que o Teams é melhor do que o Meet. Eu uso os dois, né? Mas eu prefiro muito mais esse da gente. Eu acho muito mais fácil, muito melhor. A gravação sai bem melhor. Mas isso é outra discussão. Turma, então vamos lá, até porque eu tive a preocupação nessas aulas de não fazer uma aula tão grande. Exatamente porque vocês vão ter outras 2 ou 3 aulas para assistir, né? Então vocês vão perceber que as aulas eu realmente não fiz aulas de 1 hora, mais ou menos. A nossa até já passou, a do AB também passou um pouco mais de 1 hora. Mas, enfim, vamos só sintetizar, tá? Quem foi o Rousseau? Para você entender o pensamento dele, é você entender que o homem é bom por natureza. O Rousseau, ele tinha esse pensamento até bacana, né? Até de muita credibilidade da raça humana, de achar que o homem é bom por natureza. E que ele diz que se a gente vivesse no estado de natureza, a gente não necessariamente seria corrompido. Porque tem aquela frase, né? O homem é bom por natureza, a sociedade que o corrompe. O Rousseau entende que se a gente vivesse em natureza, a gente ia procurar felicidade, né? Como o Felipe falou, a gente ia procurar casar, ter filhos, viver em paz. É assim que ele entende a concepção de um homem, que o homem ele viveria em paz na natureza. Contudo, se houvesse aglomerações de homens, se formasse a sociedade, naturalmente esse homem seria corrompido. Mas o homem é um homem bom. Então o que o Rousseau quer, principalmente na ideia dele, é sempre trazer, explorar esse lado bom do homem. Tanto é que, muito embora Rousseau não foi socialista, o caso Felipe usou o comunismo, né, que é mais o tópico, muito embora ele não foi socialista, boa parte da doutrina socialista se baseia nos fundamentos de Rousseau, dizendo que a sociedade é bom, e por isso a sociedade não deveria ter propriedade privada. Deveria ser tudo de todo mundo, até porque a gente é bom. Então Rousseau tem essa cabeça, né? Se você aprofunda um pouco mais, eu não sei se é porque a gente já está no século XXI, né, galera? A gente vê tanta atrocidade na vida, mas eu não sei se... Eu acho um tanto ingênuo, quanto mais eu estudo Rousseau, mais eu vejo que ele é ingênuo. Então ele pensou, não, o homem é bom por natureza, então vamos explorar essa bondade humana. Então qual é a forma de governo que ele acha que é bacana? Como é que o Estado deveria se comportar? Democracia participativa, direta, da gente ir lá.
Então ele vai estuda Atenas, a democracia de Atenas, que a gente começou, estuda a Ágora, que o pessoal ia lá e falava, e para Rousseau aquilo é a perfeição. Então Rousseau ele quis voltar para a democracia direta, democracia onde cada um vai lá e exerce diretamente o poder. Os outros dois, Locke não, a gente está muito mais ligado ao Locke pela democracia indireta, né, como o Locke quis, e o próprio Inglaterra está na monarquia constitucional, também Locke diz que a gente tem que escolher representantes para nos representarem, show, mas o Rousseau ele diz, não, nós somos bons, nós conseguimos tomar nossas próprias decisões, então a gente pode ter essa democracia direta, que era o que o Rousseau colocava. Então, o homem no estado de natureza, ele é bom, ele vai procurar a felicidade, então somente se tiver sociedade é que ele vai se corromper. O Estado deve ser uma democracia direta, uma democracia onde as pessoas vão lá e diretamente atuam na vida pública. E para ele, qual é a função do Estado? A função do Estado é fazer o que a sociedade quer. Então ele é bem genérico nesse aspecto. Ele diz que que o Estado tem que entender o que é que a sociedade quer, e aí o Estado perseguir os sonhos dos cidadãos. É muito do que ele fala. E qual é a relação do Estado com a propriedade privada? Para Rousseau, não deveria ter propriedade privada. Saúde, Felipe. Para Rousseau, não deveria ter propriedade privada. Para Rousseau, então a gente é tão bom que ninguém precisa de propriedade privada. E nesse aspecto, ele bateu muito, nocauteou não, mas ele bateu muito em John Locke. Porque John Locke, burguês, século XVIII, propriedade privada, ó, na veia para Locke. E para Rousseau, não. Chega, negócio de propriedade privada só serve para nos corromper. Então, é mais ou menos isso, assim, só para complementar e sintetizar um pouco mais, a brilhante exposição do Felipe. Felipe, sua exposição foi brilhante, meu amigo. Vai praticando mesmo. Toda oportunidade que tem de apresentar, não sei o que o Felipe está inserido, isso só mostra que ele está praticando e a prática leva à perfeição, né? Felipe, só tenho a agradecer, elogiar e parabenizar você enquanto monitor. Oportunidade. E eu, inclusive, o próprio professor Medina pediu para eu compartilhar, né, nas redes sociais a monitoria, e aí eu pensando, poxa, acabando nossa monitoria, né, Felipe? Mas eu fico pensando, caramba, são muito bons meus 4 monitores, eu gosto muito de trabalhar com vocês. E aí, eles estão indo, não sei se eles vão tentar de novo, né? Se eles tentarem de novo, massa, a gente continua mais um ano trabalhando junto. Também se eles seguirem outros passos, aí vão vir outras pessoas, mas dá aquela dorzinha no coração. Principalmente porque são 4 pessoas extremamente diferentes, de personalidades diferentes, eles se completam, assim, fora do comum. Parar de falar, senão eu vou chorar aqui. Ô, professor, é porque você não vê que a gente tem um grupo que não tem o senhor, que a gente fica só se matando, mas fora isso é muito bom mesmo. O Herculano tá dizendo que é a Elaine que vai dar a próxima aula, viu, Elaine? Aí o Herculano tá dizendo que a aula foi sensacional, a Elaine tá dizendo que não tá pronta ainda, mas calma, né, vai dar certo. É como lógico que está nessa troca de gentilezas, adoro, porque torna o mundo melhor. Elogios, gentileza, elogiem, pessoal, não custa nada. Hoje mesmo uma menina da manhã deu um depoimento super bonito, de que ela estava tirando sangue e ela elogiou a forma da enfermeira tirar. Ela diz que a enfermeira sorriu, que atrás da máscara ela conseguiu ver o sorriso da enfermeira. Que aí custou ela elogiar aquela pessoa, né? Nada. Então a gente às vezes não elogia, mais critica, né, do que elogia. Enfim, mas o mundo tá cheio de gente para criticar, para elogiar, não. Selvagem. Vamos colocar como objetivo de vida a gente, quando morrer, tentar tornar esse mundo melhor do que quando a gente chegou, certo? Eu acho que é esse o objetivo de vida que a gente tem que perseguir, né? Nem que seja o micro Felipe, que você Felipe, vive. saúde, viu? Espirrou há pouco tempo aí, saúde, viu, Felipe? Obrigado, amigo. Show. Então é isso, turma. Então eu vou ficando por aqui. Aí a gente só se vê quinta-feira que vem. Vocês estão liberados terças. Todas as aulas que vocês precisam assistir já estão no YouTube. As orientações das atividades já estão no AVA. Passei para o Felipe, ele vai passar para vocês. Vocês vão entregar a atividade até o dia 7 para o Felipe. Não deixem de fazer, porque vale 5 pontos para a AV3. Tá bom, turma? Pois então é isso. Vou parar de gravar. Obrigado a todos. Muito bom dar aula para vocês, como sempre. Obrigado, Felipe.